Bom, questão de prova. Quem não tem material, eu vou fazer bem devagar. Pergunta, minha voz está chegando lá no final, galera? Chega firme ou não? Tá, senão eu morro aqui, sem oxigênio. Oficial de cartório da Polícia Civil. Gente, eu não me prendo aqui a concurso de inspetor, investigador, não dá, tá? Porque não temos muitas questões. Então eu pego de delegado, eu pego de oficial de cartório, de papiloscopista, o que teve da Polícia Civil aparece aqui. Então vamos lá. Com relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio, Decreto-Lei 220. E aí, oficial de cartório, caiu esse ou caiu esse? Putz, caiu esse aqui. Tá vendo? Então, às vezes, muitos fazem isso. Ah, eu só vou estudar o da civil que deve cair esse mesmo. Cuidado, tá? Então, vamos lá. Com relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, Decreto 220, analise item 1. Presta atenção no item. Esse Decreto-Lei 220 será aplicado também para todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, certo ou errado? Esse Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro, ele será aplicado também para os municípios do Rio de Janeiro? Não! Por quê, gente? Porque União é uma pessoa jurídica, Estado é outra pessoa jurídica e município é outra pessoa jurídica. Então estamos aqui em Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Temos servidores públicos municipais? Sim. Eles são regidos por esse Estatuto do Estado? Não, porque o município tem autonomia legislativa. O município tem Constituição, que a gente chama de lei orgânica, né? Imagina se não vai ter o regime jurídico do seu servidor municipal. Então o primeiro item aqui, ó. Esse Estatuto do Estado, Estatuto da onde? Do Estado, será aplicado para todos os municípios do Estado do Rio? Não, porque município tem autonomia legislativa, município tem seu próprio estatuto, tem sua lei orgânica, assim como a União. Seria a mesma coisa dizer assim, a Lei 8.112, Estatuto do Servidor Federal, se aplica ao servidor do Estado? Não, porque o Estado tem o seu próprio estatuto. Portanto, a número 1 está errada. Número 2, item 2. Esse Decreto-Lei 220, que é o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, não será aplicado para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado. Certo ou errado? Certo! Esse Estatuto do Servidor Público do Estado, que é o Decreto-Lei 220, ele é o regime jurídico único de quem? Do Estado, administração direta, representado por seus 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Quem mais? Autarquias e fundações. Portanto, ele não se aplica para quem? Para a sociedade de economia mista e empresa pública do Estado, porque eles adotam que regime mesmo? Seletista. Por isso que eu gastei saliva antes comentando. Isso nem está no Estatuto. Isso é uma lógica de direito administrativo, que eles misturam, tá? E o item 3, me ajuda. Esta legislação, este Decreto-Lei 220 aqui, somente se aplica aos servidores do Poder Executivo do Estado. Errado, muito bem, porque ele é o regime jurídico único do Estado, adotado pelos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, também autarquias e fundações. Mas olha que interessante, se você estivesse sozinho em casa, você está em casa, aí começa a estudar para a prova, né? Aí vai lá para o Google, Decreto-Lei 220.
Aí baixa ele. Artigo 1º. Este decreto institui o regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado. Se não tem uma maluca aqui que fala para você que esta norma, em 1990, através da lei estadual, até botei a lei estadual aqui, 1698 de 90, esse decreto virou o regime jurídico único, adotado para todo o estado do Rio, inclusive judiciário, legislativo, autarquias e fundações. O que eu quero te dizer em outras palavras? Quando ele foi feito apenas para o poder executivo. Mas em 1990, ele virou o regime jurídico único de todo o estado. Só não é aplicado no estado aonde? Na sociedade de economia mista e nas empresas públicas. Tá ok? Até aqui tudo bem, gente? Estamos nos saindo bem? Então vamos mais um ponto. Agora, caraca, se entrar mais um eu piro. Vamos lá. Deus do céu. É pro lado de cá. Aqui, ó, tem mochila ali? Dá um help para ele. Não, hoje não tem, o isolamento é de 2 centímetros. Tá? Bom, mas vamos melhorar isso, tá, gente? Acredita em mim. Vamos lá. Segundo ponto aqui. Então, primeiro, a introdução eu já fiz. Já entendemos os estatutos. Estamos em qual? No da polícia. Agora eu vou entrar nele, tá? E o primeiro ponto que pode cair na tua prova é o conceito de servidor policial civil, né? Então nós temos o artigo 1º do Decreto-Lei 218 e também o artigo 1º do Decreto 3044, que ele vai te dar o conceito de servidor policial civil do Rio de Janeiro. Quem é esse cara? Vamos lá. É um funcionário público legalmente investido em cargo público de provimento efetivo do quadro da onde? Do Serviço Policial Civil do Estado. E também é considerado policial o ocupante do cargo isolado de provimento em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Então vamos entender. Quem é considerado polícia? Ah, eu quero ser polícia civil. Quem pode ser chamado polícia civil? A pessoa legalmente investida num cargo público do serviço da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Mas esse cargo público, entendam, ele pode ser efetivo ou ele pode ser comissionado. Ah, tem diferença, professora? Tem. O cargo público efetivo é esse que você quer. É o cargo público que exige concurso público para o ingresso, tá? Exige concurso público para o ingresso e depois de um certo tempo, hoje atualmente 3 anos, tá? Você adquire uma segurança chamada estabilidade. E o que te garante essa estabilidade? Garante que você não seja dispensado ou demitido sem um motivo previsto em lei. Na verdade, essa garantia você já tem logo que tu entra, tá? Mesmo você assumindo emprego público, lembra do emprego público? Lá no Banco do Brasil, nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas, lá o esquema é emprego público. Exige concurso para o ingresso? Exige concurso para o ingresso. Exige. Ah, para ter emprego público tem que fazer concurso? Sim. O cara vai ter estabilidade? Não. Estabilidade. Pergunta que eu vou fazer. Qualquer concursado tem estabilidade? Todo concursado terá estabilidade? Não. Os empregados públicos, aqueles que fazem concurso para Banco do Brasil, Petrobras,
sociedades de economia mista, empresas públicas, né? Tem tantas ali, BNDES, enfim, todos esses concursos públicos, o sujeito é exigido concurso, a Caixa Econômica também, exige esse concurso, mas o sujeito não vai ter estabilidade, tá? Ele assina um contrato de trabalho por tempo indeterminado, mas assim, para mandar o cara embora é fácil como na iniciativa privada? Não. Por quê, gente? Porque a administração pública, ela é regida por 5 princípios básicos que estão lá no artigo 37 da Constituição. Quais são esses princípios básicos? Legalidade, tá? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o primeiro princípio, o que ele diz? Que a administração pública só pode fazer o que a lei permite, tá? Então vamos lá. Ela pode te mandar embora de um emprego público? Pode, só nos casos permitidos em lei. Isso não é algo que tu tem na iniciativa privada. No privado é assim, o chefe te olha diferente de manhã e te dá aviso prévio de tarde e acontece, né? No serviço público não é bem assim. Mesmo uma carteira assinada, mesmo aquele vínculo que não te dá estabilidade, ele já é um vínculo bom, porque a administração só pode te desligar nos casos permitidos em lei. Isso já é uma segurança, tá? Mas no cargo efetivo, você tem a tal da estabilidade, tá? Adquirida depois de 3 anos. Então, nos 3 primeiros anos, você pode perder o cargo? Pode, mas só por um motivo previsto em lei. Depois de 3 anos, pode perder o cargo? Como regra, não. Mas temos 4 exceções. Você pode perder o cargo se praticar infração punida com demissão. Você pode perder o cargo se praticar crime ou improbidade administrativa. Você pode perder o cargo por avaliações periódicas de desempenho, o quê? Negativas, que na prática eles não fazem, mas deveriam fazer, para separar o joio do trigo, para mandar gente ruim embora e abrir vaga para que vocês tenham mais oportunidades, né? Infelizmente eles não fazem. Isso está na Constituição há 22 anos, que o servidor com estabilidade tem que passar por avaliações o quê? Periódicas. E se elas forem, como eu vou dizer, repetidamente negativas, o cara com estabilidade tem que perder o vínculo, porque ele não tem eficiência, que é um dos princípios da administração. Tá ok? Então vamos lá. Diz o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Agora eu fui lá para a Constituição um pouquinho. Artigo 37, inciso 2 da Constituição. A investidura em cargos públicos e empregos públicos exige aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Então, peraí, tanto o ingresso em cargos quanto o ingresso nos empregos públicos exigem o quê? Concurso, provas ou provas e títulos. Muito bem. Ressalvados os cargos em comissão, porque estes são de livre nomeação e livre exoneração. Então, olha que interessante. Hoje eu comecei a aula falando que existem 2 formas de você ser contratado: pelo seletista ou pelo estatutário. Você vai ser pelo estatutário, por isso que a gente está estudando o teu estatuto. Você será investido em que tipo de cargo público, gente? Efetivo. Mas nós temos os seletistas e eles fazem concurso para serem investidos em empregos públicos. E qual é a grande diferença entre o seletista e o estatutário que eu estou tratando aqui nesta noite? O seletista não tem estabilidade. O estatutário tem estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício. Ok.
Outra diferença entre eles. O seletista, ele é carteira assinada. Então, ele contribui para qual previdência? INSS. Aquele que tem emprego público no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras, ele se aposenta pelo INSS. Já o estatutário, ele tem regime de previdência próprio, que está bem parecido, né, com o INSS também. Mas é um regime de previdência próprio, ele tem algumas particularidades. Já foi muito melhor, tá? Mas com as reformas da Previdência, uma de 98, outra de 2001 e agora de 2019, né? Essa previdência de vocês, que era uma previdência, né? Ela foi ficando cada vez mais parecida com o INSS, tá? Agora, no regime estatutário, que é do cargo, você precisa entender que existem dois tipos de cargo. O cargo público efetivo, que é esse do concurso, que você vai buscar, que vai te dar estabilidade, e o cargo público comissionado, tá? Cargo público comissionado. Qual é a diferença? O cargo público efetivo exige concurso para o ingresso, e o cargo público comissionado é aquele de livre nomeação e livre exoneração, tá? Lá na Polícia Civil, como ela é administração pública, além do concursado, que serão vocês policiais, né, que a gente chama de policial mesmo, né? Nós temos cargos comissionados. Nós temos o chefe da Polícia Civil, nós temos o corregedor da Polícia Civil, né? Nós temos o próprio secretário, né, ligado à Polícia Civil. Então tem cargos, e além desses tem outro chefe disso, chefe daquilo, chefe daquele outro. Tem vários cargos comissionados dentro da estrutura da Polícia Civil. E esses cargos comissionados, eles são de livre nomeação. O que isso significa? O governador, né, vai lá e nomeia quem ele entender com capacidade para desempenhar bem aquela função. E ele é de livre nomeação e livre exoneração. Pode ser trocado a qualquer momento. Na Polícia Civil, o teu estatuto, lá no artigo 7º, ele diz que os cargos comissionados da Polícia Civil só podem ser preenchidos por pessoa com nível superior, tá? Então quem não tem nível superior tem que correr atrás do nível superior, né? Não fala um nível superior específico, mas tem que ter nível superior. Eu achei interessante isso, porque você sabe para que serve cargo em comissão? A Constituição diz, ele se destina a que tipo de atribuições? Direção, chefia e assessoramento, né? Então a gente entende que tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa bem, né, que tem ali capacidade para desenvolver aquela função. Então, a tua lei, ela exige que a pessoa tenha nível superior para assumir os cargos comissionados da Polícia Civil. Isso não é comum, tá, gente? É muito difícil você ter uma lei que define requisitos para assumir cargo comissionado. E o estatuto de vocês faz isso, faz bem, tá? Ele coloca não só nível superior, mas como a pessoa tem que demonstrar, assim, capacidade técnica, a pessoa tem que ter um histórico, uma experiência em atividades policiais, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Bem interessante, assim, como requisito aqui na tua lei, tá? Bom...